Hoje a gente vai te apresentar um produto queridinho aqui do escritório e que está ganhando o mercado cada vez mais por ser bem versátil. Para quem ainda tem dúvida de colocar o vinílico em casa, esse vídeo é para você, então assiste aqui até o final que a gente vai mostrar para vocês todos os prós e contras. Primeira coisa importante de falar, lembra do Decorflex? Não é nada disso. Decorflex é aquele piso em rolo, um vinílico em rolo, emborrachado de antigamente, extremamente frágil e bem feinho, né? Esse aqui não é nada disso, tá? Ele é um piso emborrachado, realmente ele é a base de PVC, mas ele é colocado em réguas ou placas. E aí tem diversas características, diversos padrões, diversas estéticas. A gente já separou aqui algumas amostras que a gente tem para compartilhar com vocês. Então aqui a gente já consegue ver a variedade de padronagens que existem. Aqui a gente só tem as amadeiradas, mas também tem os que imitam algumas texturas de pedra, cimento queimado e outros tipos de acabamento. E ele é um piso bem maleável e de fácil aplicação também. Embora ele seja maleável, vale ressaltar que é uma das coisas que a gente gosta bastante nele, por isso que a gente trouxe aqui, que é a resistência. Resistência a risco, a mancha. Então, é um dos fatores de fazer com que a gente indique bastante, né, para os nossos clientes, por ser mais prático. Então, primeiro, a estética, né, que é um dos pontos principais de quem gosta da madeira, não quer pagar pelo preço de um piso de madeira. Ou pela manutenção, né? Ou pela manutenção, que a madeira dá bastante. Então, esse aqui é ótimo para isso, tá? Para alcançar a estética da madeira, e tem também a questão do conforto. E uma das principais vantagens do piso vinílico é o conforto, tanto térmico quanto acústico. Ele tem um toque bem gostoso e ele é mais quentinho, assim, do que um porcelanato, que acaba sendo mais gelado, né? Então, ele traz um conforto maior e por isso que a gente aqui acaba sempre indicando ele, principalmente para a área de quartos, para sair da cama e já pisar num piso gostoso. Vale lembrar que é possível colocar esse tipo de piso em vários locais. Inclusive em locais mais úmidos, porém já é um cuidado que a gente traz aqui. Ele tem que ser, a base de preparação para ele ir em lugares mais úmidos, ela é específica, tá? É uma cola específica para lugares úmidos. Não quero dizer lugares encharcados, como box de banheiro, aí não é recomendado mesmo. Mas em lugar que tem umidade também dá para colocar, ou seja, quase na casa toda dá para usar o mesmo padrão, que também é quando a gente quer deixar a casa com aquele aspecto mais uniforme. Por exemplo, tem uma continuação num corredor para a área íntima com a área social. A gente pode colocar ele, inclusive, dentro da área de cozinha. Uma outra vantagem também do piso vinílico é a facilidade de instalação dele sobre outro tipo de piso. Então, se tem um porcelanato antigo por baixo, não precisa passar por todo aquele transtorno de obra de tirar esse porcelanato para depois fazer a substituição dele. Basta fazer o nivelamento, a aplicação da massa, fazer a preparação conforme a especificação do fabricante e aplicar ele por cima mesmo. A gente falou que a instalação do vinílico ela é muito simples, e realmente é. Algumas coisas a gente precisa prestar atenção. Nesse nivelamento do contrapiso ou do piso que tiver por cima, a gente precisa de um tempo de cura para esse piso, ou seja, ninguém vai poder estar sapateando, pisando ali no ambiente até curar essa base. Outra coisa importante ainda dessa base é que quando seja comprado o vinílico, ele antes de começar o nivelamento, as caixas sejam abertas e ele fique espalhado pelo ambiente para fazer um processo que a gente chama de aclimatação. Ou seja, como ele trabalha bastante, ele vai se ambientar, né? Entrar naquele ambiente já pegando as propriedades de umidade, de tempo, de clima, e assim ele vai conseguir se moldar melhor ao ambiente onde ele vai ficar. E aí, como a gente estava falando em reforma, um cuidado que tem que ter, uma atenção, na verdade, um pequeno detalhe, é que se ele for colocado em cima de um outro tipo de piso, um porcelanato, por exemplo, provavelmente a gente vai ter que fazer um ajuste nas portas, porque ele vai subir um pouquinho essa altura, por mais que não seja uma altura muito significativa, mas que às vezes vai ocupar o espaço que seria o de abertura da porta. Então, às vezes tem que fazer um pequeno recorte ali embaixo. E também um detalhe de encontro de pisos nesse caso. Em situações em que não vai ser colocado o vinílico num geral, assim, em todos os ambientes, em que ele vai encontrar diretamente
um porcelanato, por exemplo. Percebam que o vinílico ele tem uma espessura bem pequena e os porcelanatos eles são um pouquinho mais grossos, então a gente precisa ter um pequeno desnível no próprio contrapiso para que essa altura ela fique equilibrada. Então o vinílico vai ter o contrapiso um pouco mais alto e o porcelanato o contrapiso um pouco mais baixo, para que quando eles instalados eles fiquem exatamente no mesmo nível e não tenha nenhum tipo de degrau entre eles. E aí, vencida a etapa da instalação, é só sucesso? É, mas também esse piso ele pede alguns cuidados, né? Alguns cuidados que um porcelanato talvez dispensasse, mas nesse jogo de braço entre benefícios, e quem optar pelo vinílico tem que ter, que é cuidados com o sol, porque todos os pisos, os produtos, na verdade, que têm impressão, como esse aqui, que, diferente do porcelanato, que recebe uma película para proteger e tal, embora os vinílicos tenham tratamento UV, a incidência do sol sempre acaba manchando se não tiver cuidados. Então, o que a gente pede, o que a gente recomenda? Principalmente em áreas onde tenha bastante vidro, que essas áreas sejam protegidas por cortina. Porque para não ter essa ação do sol, se ele fosse agir, o sol, né, uniformemente no ambiente, era uma coisa, porque essa perda de cor ela é tão sutil que se fosse uniformemente não seria percebido. Mas, por exemplo, tem o vinílico e tem um móvel que fica sempre na mesma posição. Essa diferença de onde ficou protegido pelo móvel e de onde ficou batendo o sol fica muito gritante. Então a gente sempre pede para que seja colocado a parte das cortinas. Isso, inclusive, é um cuidado quando está colocando esse vinílico em área que tem muito vidro, o instalador pede a proteção dos vidros, para que seja colocado um papel pardo ou até uma cortina velha e tal, para que o sol não bata ali e não acabe manchando ou atrapalhando na instalação, voltando um pouquinho naquele assunto. Porque muitas vezes, quando está acontecendo a instalação do vinílico, as cortinas ainda não foram colocadas, né? As cortinas fixas, permanentes. Então, fazer essa proteção antes da instalação das cortinas. Em resumo, é um produto que é bem fácil para a gente defender, porque a gente gosta. Primeiro, a questão que a gente falou da estética da madeira sempre traz um conforto visual, um quentinho para os ambientes, ainda mais que a gente gosta desse jogo do cimento queimado e tal, então sempre trazer um vinílico faz um bom casamento entre eles. E a praticidade dele realmente, né, numa reforma, algo mais rápido, não ter quebradeira. Então, para a gente, tem muitas vantagens nele. Para espaço comercial também é uma boa alternativa que precisa fazer, às vezes, uma reforma rápida, mas não quer passar por todo o transtorno de trocar o piso. Então, colocando vinílico, só respeitando ali os tempos de cura, é sucesso. Exatamente. E a gente também tem a opção que é um piso clicado desse aqui. Então, se há uma sala alugada, por exemplo, e mais rápido ainda, que não precisa da colagem, dá para utilizar esse piso clicado. Quando você for sair dessa sala, desse espaço, dá para tirar o piso e levar, vender, enfim. É uma opção mais prática também com esse mesmo material aqui. E vocês, o que acham do vinílico? Tem experiência? Gostariam de experimentar? Às vezes, tocar nele já dá para ter uma sensação bem diferente e perder o preconceito daquele antigo Decorflex. E se você gostou desse tipo de vídeo e quer que a gente traga algum outro produto, deixa aqui embaixo, então, sugestões de outros produtos que vocês querem que a gente apresente para vocês. Curte esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal e até o próximo. Tchau, tchau!